apresenta faz do jeito que tu acha. É isso aí. O Hélio no outro dia ele se estressou aqui, foi ele que apresentou o programa. Não foi o Faixa Pastor? Sim. Boa noite, meus queridos amigos, nossos companheiros aqui do programa Bate-Papo Cristão. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez, com muita alegria. Aqui ao meu lado, o professor Fernando Lopes. Deixa aquele teu alô aí para os nossos ouvintes. Alô você, muita alegria, muita paz no coração. Estamos aqui hoje com o Marquinhos, começando o programa Bate-Papo Cristão, com um novo apresentador aqui, né? Às vésperas dessa festa grandiosa que vai ter aí, secular, mas nós estamos com uma festa maior aqui, que é a dependência de Deus, não é isso? Amém. Está aqui do meu lado o pastor Carlos Salles e o Luizinho. Podem deixar aí suas primeiras considerações aí para os nossos espectadores e ouvintes. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, tanto o Marquinhos, conforme o professor Fernando Lopes, Luiz e o Júnior, né? Seja bem-vinda, que Deus esteja aí abençoando. E eu louvo e engrandeço a Deus depois de 2 semanas aí ausente, né? Por motivo de forças maiores. Mas Deus, Ele entrou com as providências e eu estou aí novamente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria termos aqui o pastor Carlos Salles com a gente de novo, né? Amém. Bênção de Deus. Meu boa noite também a todos que estão aí conosco, ao nosso apresentador Marquinhos. Opa! Marinheiro de primeira viagem, né? Vai ser bênção. Homem que depende de Deus sempre é bênção no que faz. Amém. Deus Já abençoe começou. O nosso amigo Julião Mar, professor Fernando, professor Carlos Salles. Bom vê-lo aqui também novamente, recuperado. Deus nos abençoe. Amém. E como disse aqui o nosso mestre, professor Fernando Lopes, dependência de Deus. Eu queria ler para vocês aqui um texto e que tem 2 versículos aqui da palavra de Deus que falam, né, sobre a dependência de Deus, a importância de nós realmente entregarmos a nossa vida completamente nas mãos do Senhor e deixar que o Espírito Santo seja aquele que vai nos conduzir, né? Num tempo em que a gente fala tanto sobre o empoderamento das pessoas, todo mundo quer tomar o controle das coisas, quando na verdade a gente não tem essa condição, porque nós sabemos que dependemos do Senhor. Quando passamos a depender somente de Deus, reconhecendo que somos nada, Deus, pelo seu infinito amor, nos torna tudo. E aí o texto que está registrado lá no livro de João, capítulo 3, verso 27, diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A nossa sabedoria é nada, não devemos julgar saber alguma coisa, pois tudo que temos e somos vem do Senhor. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Um tema realmente assim que mexe com a gente. E como eu estava falando aqui, a gente ouve às vezes assim alguns movimentos hoje que buscam, né, conquistar algum espaço, algum lugar de fala e que querem pura e simplesmente anular a dependência de Deus, a condução de Deus das suas vidas, né? A gente vê aí alguns movimentos como o movimento feminista que diz que o meu corpo, as minhas regras, né? E outros movimentos aí que vão lutar pelo empoderamento pessoal, quando na verdade a gente não tem controle sobre o nosso corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente recebeu uma dádiva de Deus, né? Ao recebermos o dom da vida, e quando na verdade nós não sabemos nem quando nós vamos partir desse mundo aqui. Então como que eu posso controlar algo que não é meu? Né, fica essa pergunta. Eu queria passar aqui para o professor Fernando Lopes para ele fazer suas considerações em relação a isso. Podemos realmente controlar tudo ou só podemos depender do Senhor? Normalmente eu tenho o hábito de ler o texto, né, e eu vou ler esse texto aqui para vocês, para a gente apenas ilustrar
e vou responder a pergunta aqui do Marquinhos, junto com meus irmãos. Dependemos ou não de Deus? Quando estamos em dificuldades, não temos nenhuma dificuldade em reconhecer que somos dependentes de Deus e oramos. E quando estamos numa agrura financeira, um problema financeiro sério, recorremos a quem? A Deus. Quando nos encontramos em meio a um conflito e precisamos de uma solução, recorremos a quem? A Deus. E que devemos fazer para que também oremos quando nós não estamos em dificuldade ou imaginamos que não estamos com algum problema? Deus é tão amoroso em sua bondade que não fica nos avisando: olha, você está bem, mas toma cuidado. Ele quer que nós sejamos alegres, felizes e fluamos a vida. E quando você está com uma dificuldade financeira, meu irmão, você ora a Deus: Senhor, eu preciso da tua graça que ministra ao meu coração uma solução para este problema. E quando você está bem financeiramente, imaginemos o seguinte cenário: você recebeu uma quantia de dinheiro, previsto ou não, e agora você vai usá-lo e você tem que gastá-lo, investi-lo e aplicá-lo. Você pergunta a Deus, você consulta ao Senhor sobre o dinheiro extra que você ganhou? Isso é importante. Senhor, me oriente para que eu possa gastar corretamente esse dinheiro, para que ele possa ser uma bênção para mim e também para minha família e para os nossos irmãos. Ou simplesmente você faz um plano e dentro desse plano faz o seu próprio investimento. Este é só um exemplo que a gente está dando aqui nesse momento. Quando nós temos abastança, nós dependemos de Deus e é nele que devemos repousar a nossa esperança. E há uma relação muito forte entre o sentimento de depender de Deus e a atitude de orar. Se oramos, é porque reconhecemos que dependemos de Deus. E se não oramos, é porque achamos que sabemos todas as coisas. Você pode ler hoje o Salmo 118, Provérbios 5. E digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Pois não, uma pergunta. Que texto incrível, né? E a gente está falando exatamente disso, né? Às vezes a gente está indo e levando uma vida boa, né? Esse texto falou muito comigo aqui agora. E a gente meio que deixa Deus de lado mesmo, né? E aí, na hora que o calo aperta, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar de Deus e recorrer a Ele. Então, é possível, professor Fernando, a gente viver uma vida de forma deliberada sem depender de Deus? Quando você não conhece o Senhor, quando você não tem uma intimidade, muitas pessoas estão no mundo e às vezes sentem um vazio. Às vezes você está com uma família, com uma esposa bonita, você está com um carro bonito, tem os seus filhos saudáveis, mas você não teve um encontro com Deus. Você não conheceu a Deus. E às vezes fica difícil até a gente julgar e cobrar de uma pessoa que não teve esse estreitamento. Mas quando você tem um estreitamento, você conhece Deus, seja Ele na dor, seja Ele, não é, onde você tem abastança, onde você tem abundância de determinadas coisas, você tem temor a Deus, aí sim, aí você se torna humanamente impossível você viver sem Deus, porque você sabe que tudo aquilo que você tem pertence ao Senhor, e foi Ele que te deu, entendeu? Então, da mesma forma que a gente está aqui, a gente está projetando, né? Você vai morar numa casa bonita, amanhã você quer ter um emprego bom, ou você quer fazer alguma coisa boa. Por exemplo, cada um tem uma carência, né? No momento, a carência do Marquinhos, ele precisa, poxa, de um suporte, de uma companheira, né? A gente sempre toca nesse problema. E eu lá na Igreja Batista tive uma experiência, que eu dobrei o joelho para o nosso irmão, você se lembra, o Tuninho? Sim. Eu fiquei dobrando o joelho ali durante anos e mais anos, e ele conseguiu uma esposa, não é verdade? É verdade. O pastor Nelson dobrou o joelho, ficou com isso aqui tudo manchado. Calejado, ficou anos e anos ali, e Deus respondeu a oração dele ali, mandou uma esposa, e hoje eu estou aqui. Mandou uma varoa para o Tuninho. Mandou uma varoa para o Tuninho, mandou uma varoa para mim, e Deus vai mandar uma varoa para você. É verdade. Ele vai suprir a tua carência, porque Ele sabe a tua necessidade. Agora, Ele vai suprir no tempo dele, não no meu tempo. É verdade. Aí você vai perguntar, você crê em Deus?
Crê. Ele crê em Deus? Crê. Ele crê em Deus? Crê. Eu também creio. Então, quem crê em Deus, meu irmão, é humanamente impossível viver sem Ele, porque você sente um vazio. E o Sidney uma vez me falou lá nos Valentes uma coisa importante. Mesmo quando você tem tudo, você não conhece a Deus, você continua sentindo esse vazio, porque só Deus pode preencher, porque é um vazio espiritual, é uma coisa que excede todo o nosso entendimento, e Ele consegue preencher isso. Quando Ele está presente do teu lado ali, você chora, você sente a presença do Espírito Santo operando, e quem teve essa experiência nunca, mas nunca mesmo vai deixar ou vai esquecer essa experiência, porque é Deus operando em nossas vidas. É verdade. O curioso, né? O professor Fernando falou algo aqui que me chamou a atenção, porque nós, como cristãos, pastor Carlos Salles, a gente tem essa dimensão, né, da dependência. Mas é possível ser um cristão e não ter a dimensão da necessidade de termos a dependência de Deus? O ímpio a gente até entende, né? Ele muitas vezes recorre a Deus só no momento da aflição. A gente viu ali alguns casos, inclusive no texto do professor Fernando, situações que a gente atravessa na vida da gente, problema financeiro, às vezes alguma dívida ou alguma doença, em que naturalmente as pessoas acabam recorrendo ao Senhor. É possível um crente no Senhor Jesus Cristo não viver na dependência de Deus? A gente olha para a vida de Sansão, né? Sansão foi um homem que viveu ali o tempo todo cheio do poder do Espírito Santo de Deus, mas em nenhum momento queria compromisso com Deus, né? Só no final da vida dele que Deus consentiu na morte de Sansão, e a Bíblia fala que ele matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. E eu vejo, conforme já ouvi várias pregações, mais uma que me marcou, do pastor Jorge Linhares, que Sansão ele foi chamado como rei, ou como sacerdote, profeta. Tem uma outra coisa, 3 coisas que ele foi chamado, mas ele viveu como um palhaço. A gente precisa entender que quando Deus ele tem um chamado para nossas vidas, nós precisamos estar nos colocando na direção que Deus quer, porque a gente olha até o próprio Jonas, né, que ele saiu daquilo que Deus tinha para o povo de Nínive. E Deus ele foi buscar ele lá em alto mar. Deus ele fez com que o navio quase fosse a pique, e veio uma tempestade tão forte que aqueles homens que estavam no navio, o próprio timoneiro jogou as suas fazendas ao mar, porque Jonas ele estava dormindo, ele estava fugindo da vontade de Deus. Então, quando a gente olha que um homem ele tem aí verdadeiramente a dependência de Deus e ele não quer viver na dependência de Deus, vai pagar um preço muito alto, e a gente sabe que o final é morte. O final é morte. A gente vê que Jonas, quando ele se encontrou numa situação difícil, no ventre da baleia ali, ele poderia até estar ali em decomposição, e Deus guardou ele, Deus protegeu ele. E naquele momento ele fez uma aliança com Deus, no momento em que ele corria perigo da sua vida. Então a gente vê que não tem como viver fora da dependência de Deus. Verdade. Luiz, a gente pode construir uma série de coisas na vida da gente, né? A gente pode construir riquezas, a gente pode construir uma linda família. O professor Fernando fala aqui, né, no seu texto, até na sua resposta mesmo, ele fala sobre esse vazio, né, que existe dentro do ser humano. Ou seja, quando a gente não entrega a nossa vida ao Senhor, não tem um relacionamento de intimidade com Deus, a gente fica com vazio, né? Mas é curioso que mesmo que a pessoa às vezes não ligue, né, ou seja, não se dê conta desse vazio, e de que esse vazio é a necessidade que ele tem de preencher com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a entrega dela, a vida dela ao Senhor Jesus, nos momentos de perigo, nos momentos de crise, uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer é recorrer a quem? É recorrer a Deus, né? O cara está ali, às vezes, no meio de uma situação, está sendo assaltado, aí ele... Ai, meu Deus do céu, né?
às vezes até o cara que se diz assim, eu não creio em Deus, eu sou ateu, não sei o que, aí o carro capota, a primeira coisa que o cara faz é, ai meu Deus do céu. Então, para aquela pessoa que ainda não entregou a sua vida, assim, o que você diria para alguém que tem esse vazio, né, que não sabe do que se trata essa falta, né? O que você diz para uma pessoa que está aí hoje ainda buscando se encontrar em Deus e dê um conselho aí para essa pessoa? Rapaz, pegou pesado comigo. Vamos lá. Pegou pesado, né, Marquinhos? Mas eu vou partir de uma experiência que eu tive. É uma experiência minha mesmo, né? Eu, um cara simpatizante à igreja, mas que também não conhecia Deus, né? Porque a gente cria muito esse hábito de querer conhecer Deus ou dizer que conhece Deus sem reconhecer Jesus. O que é, pra gente que entende a Bíblia, um pouco fora de contexto. Para a pessoa que não conhece, é compreensível que ela fale assim, Deus. Ela conhece Deus, ela clama a Deus no momento de dificuldade, mas ela, por não conhecer Deus verdadeiramente, ela não entendeu o Filho de Deus e automaticamente ela não entendeu o Espírito Santo. A minha experiência foi o seguinte, eu sempre fui um cara muito simpatizante à igreja, me convidava quando garoto para a igreja, eu sempre, um ambiente bacana, né? Ambiente bacana, eu achava aquilo saudável, ver as pessoas passando, cristão, com Bíblia, sempre achei aquilo muito saudável. Povo arrumado, cheiroso, né? E aí até que um dia, cara, eu dentro de casa, na minha rotina de domingo, saía para jogar meu futebol de manhã, voltava próximo do horário do almoço, almoçava. Na época eu morava numa kitnetzinha, que era a primeira locação, eu tinha sido o primeiro a entrar, então toda arrumadinha, toda cheirosinha. E ali eu deitei, eu me esparramei ali no chão. Ele ficava a tarde todinha assistindo o Domingão do Faustão, fazendo propaganda, assistindo o Domingão do Faustão. Né? O Domingão agora é do Narigão. E aí a minha experiência foi que de repente eu deitado, largado, sem perspectiva nenhuma de Deus, de repente eu senti algo no meu coração que me chamou, que me atraiu sem eu entender, sem eu compreender. Que na época a minha esposa, já era minha esposa, quando ela chegou, que ela tinha até ido visitar uma igreja, que ela chegou, eu falei pra ela assim, vou servir a Deus. Ela, mas como negócio é esse, vai servir a Deus? Eu falei, cara, eu senti alguma coisa dentro do meu coração, Deus falando comigo, que era para eu servir a Ele. E eu estava naquele ano, 2009, eu tinha em 2008, através de um convite de um grupo, de uns amigos que eu tenho, eu e minha esposa em comum, que são nossos padrinhos de casamento, que gostam muito de escola de samba, tá chegando aí carnaval, a gente está nesse ambiente, e eles botaram a pilha, a gente saiu em 2008 na escola Vila Isabel, mesmo sem entender, sem gostar, saímos. 2009 também sairíamos, e uma semana antes eu ouvi essa voz, eu ouvi esse algo, e falou no meu coração, e eu falei, cara, eu vou servir a Deus e estou indo para servir, não estou indo para brincadeira. E hoje estamos nos aproximando hoje de 14 anos que eu tive essa decisão diante de Jesus, sem compreender, sem entender. Então, assim, partindo desse princípio, você que está aí do outro lado, como o Marquinhos bem perguntou, você que ainda não compreendeu, se você sentir um chamado no seu coração e você entender que é Deus, só fala assim para ele, eu vou te servir. Se renda. Se renda, e o a restante Bíblia ele diz vai assim, fazendo. se hoje vós ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ou seja, a gente não pode resistir ao chamado do Espírito Santo, né? E não resiste, Marquinhos. Assim, é impossível de resistir. Eu não sabia do que se tratava, não tinha noção do que era. Não tinha, vou para aí, você liga, mas não tinha noção. Estamos aí hoje, pela misericórdia de Deus. 14 anos servindo ao Senhor, né? Completando exatamente 14 anos. Professor Fernando, a Bíblia, ela é rica, assim. Existem muitos relatos na Palavra de Deus de pessoas que, em um ato de fé, demonstrando a sua dependência do Senhor, receberam livramentos, né? A gente conversando aqui, eu me lembro de Daniel, Ananias, Azarias e Misael.
que depois tiveram seus nomes mudados, né, quando foram levados lá cativos no cativeiro babilônico, lá pelo rei Nabucodonosor. E eles passam por duas experiências ali, onde eles demonstram claramente a sua dependência de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles recebem ali uma ordem, né? O rei cria lá uma imagem e determina que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Fantástico isso. E olha que coisa incrível, né? Quando a gente depende de Deus, a gente recebe resposta de Deus. Você vai lembrar bem do texto ali em si, né? Onde eles, numa conversa com Nabucodonosor, quando o rei determina, eles não se prostram, o rei ameaça eles de levá-los à fornalha de fogo ardente. E aí, eles, num ato de coragem e de dependência de Deus, dizem assim: o Senhor Rei, ainda que o Senhor não nos livre, ou seja, dessa fornalha de fogo ardente, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. E aí o rei fica irado, manda acender, aumentar o fogo da fornalha em 7 vezes mais e joga os homens lá dentro. Como que deve ser a nossa postura diante das adversidades que se apresentam contra nós e que testam, né, a nossa dependência de Deus? Eu vou responder, mas antes de responder essa pergunta, vou falar que o Luiz também ele unia o útil ao agradável, porque ele gosta de jogar futebol. Toda vez que terminava a oração, ele orava e ia direto para a quadra ali jogar futebol. Então ele escolheu a igreja certa, que tinha uma quadra do lado da quadra de futebol. Então ele já entrava na oração com o tênis debaixo do braço ali e ficava naquela ansiedade para terminar, para ele poder jogar bola, né? Então a vibe dele é essa aí, ele uniu o útil ao agradável. Mas é um homem de fé, é um homem realmente que busca a Deus e tudo. E eu tenho visto várias experiências no nosso dia a dia. Existe uma diferença entre prática e teoria, não é verdade? Você viu o que aconteceu ali com Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Que realmente eles não negaram a Deus, independente das circunstâncias que eles estavam vivendo. Eles realmente, colocaram o pé firme ali, não adoraram a imagem, não é? E eles pagaram um preço alto e foram para a fornalha. Então o que acontece? Eu sei das minhas limitações, como cada um de nós sabe das suas limitações. E Deus opera no limite de cada um de nós, porque Ele sabe aonde o Luiz pode ir, sabe aonde o pastor Carlos Salles pode ir, aonde o Marquinhos pode ir, aonde o Fernando pode ir. Deus não nos prova além do que nós possamos suportar. Justamente. Né? Então, o que acontece? Eles eram homens de fé. Hoje a gente vê um evangelho, uma teoria muito grande, uma liturgia dentro da igreja, e na prática a gente não consegue encontrar isso. Então, eu, por exemplo, eu nunca fiz um propósito com Deus, né? Normalmente as pessoas fazem um propósito com Deus, falam assim: Senhor, mas se tu fizeres isso, eu vou fazer aquilo, ou eu vou te dar em dobro, eu vou te... Igual que foi o Zaqueu, né? Que desceu lá da árvore, né? Jesus falou: pô, desce daí, rapaz. Hoje me convém pousar na tua casa. Na tua casa, né? E ele realmente disse que ia quadruplicar tudo aquilo que ele tinha roubado, tudo aquilo que ele tinha extorquido e tudo. Eu normalmente não faço esse tipo de propósito com Deus, porque eu sei as minhas limitações. E se eu não puder cumprir, o que vai acontecer? Eu vou ficar mal comigo mesmo, vou ficar mal no meu testemunho para com os meus irmãos e vou ficar mal, o pior ainda, que eu vou ficar mal com Deus, não é verdade? Então, essa pergunta é uma pergunta até muito importante, né? No sentido de que até onde você pode ir, até onde você pode chegar e até onde Deus vai testar a tua fé, né? Eu já estive, ali perto da morte 4 vezes e Deus me deu livramento. E às vezes por imprudência, porque quando você passa pela morte, quando você é imprudente, é o que você não teve responsabilidade do seu ato,
naquele momento, e Deus me deu o livramento. Então, eu só posso agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mas eu não posso afirmar em que circunstância eu poderia fraquejar que nem Pedro e negar a Deus. Porque Pedro, ele teve as chaves do céu, ele foi o mais intempestivo, o mais temperamental, o mais emocional, tanto que ele cortou a orelha ali de Malco, e ele afirmou perante o Senhor Jesus, e ele negou 3 vezes a Deus. Não é verdade? Verdade. Então, nós estamos aqui em carne, não estamos em espírito. Mas, pelo pouco que eu tive intimidade com Deus, né, as poucas experiências que eu tive foram muito fortes para mim, então marcaram a minha vida, né? Eu, por exemplo, encontrei minha mãe morta na banheira, não é? E eu, naquele momento, eu fiquei tão abalado que eu não tive alternativa nenhuma senão sentar no chão e chorar e não saber o que fazer, não é verdade? Então eu poderia ter encostado a mão ali nela, profetizado, e depois eu pensei, será que ela poderia voltar à vida? Ela poderia ressuscitar naquele momento através da minha fé? Tá entendendo? Então, existem momentos que a gente não sabe responder o que vai acontecer. Agora, eu só sei do seguinte, a minha fé, não sei se ela é maior talvez do que a sua, ou menor do que a dele, ou a dele é maior do que a minha, ou a sua é maior do que a minha, eu não sei. Não tem como a gente medir, não tem como a gente mensurar. Eu só sei o seguinte, tudo aquilo que eu passei e que eu tive experiência com Deus, Ele me mostrou pela sua infinita misericórdia para que eu estivesse aqui. Porque não era para eu estar aqui. Porque tudo compete para que haja o quê? Para que não houvesse nenhum programa durante esses 16 anos que a gente não tivesse aqui. Porque eu tenho uma visão talvez espiritual que seja diferenciada de muitas pessoas que estão na igreja, e Deus me sustentou para que eu chegasse até esse momento aqui na rádio. Então é muito difícil a gente responder. Agora, uma coisa eu posso te responder aqui na palavra de Deus, no Salmo 127, no versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você pode ter tudo do bom e do melhor. Você pode estar na sua casa, com a sua esposa, tudo bom. Mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, se a mão santa do Senhor não estiver cobrindo o seu lar, a sua vida, meu irmão, você não consegue caminhar. Então é muito difícil para a gente que é imediatista. Eu sou emocional e às vezes eu sou perseverante, tenho uma paciência de Jó, mas às vezes eu sou imediatista em determinadas coisas. Mas o Senhor tem me sustentado. Entendeu? Então, eu não posso te responder como, né, eu procederia, porque eu não sei. Entendeu? Então, existem circunstâncias que eu mesmo não sabia que ia superar, e naquele momento eu superei, e Deus me deu força, né, para que eu honrasse o nome do Senhor. Não é? Então, é uma situação difícil. Olha que bênção, né? O Fernando traz aqui uma perspectiva que é bem importante da gente refletir sobre ela, que é a perspectiva do que é a gente colocar Deus à prova, né? Ou seja, ou Deus colocar a gente à prova. Ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego são colocados à prova pelo Senhor, né? Ou seja, eles são desafiados ali a exercitar sua fé e a dependência de Deus. Fato é que eles dizem, ainda que Deus não nos livre, nós não vamos fazer. Ou seja, eles sabiam que havia um risco. Ou seja, eles tinham fé em Deus, mas havia um risco. E há algo aqui na fala do professor Fernando que é muito interessante, porque existem momentos que a gente mesmo tenta colocar Deus à prova. Ou seja, a gente sabe que a gente está indo por um caminho que não é o caminho correto. Ou seja, eu sei que eu não posso andar a 200 km por hora numa avenida que o limite é 80, e ainda assim eu forço a barra ali e coloco Deus à prova. Ah, sofri um acidente, se quebrou todo, quase morreu. Ah, Deus não me livrou. Qual que deve ser o nosso procedimento, pastor Carlos Salles, né? Existe um momento em que Deus coloca a gente à prova, ou seja, aí nós podemos demonstrar nossa dependência
em relação ao Senhor, e existe aquele momento que a gente tenta colocar o Senhor à prova. É verdade. Antes eu quero fazer bem-vindos aqui os nossos ouvintes, aqueles que têm aí nos acompanhado, que Deus esteja abençoando, conforme aqui o José Vidal, a nossa diaconisa da Síria, Alves Tati, que Deus esteja aí abençoando poderosamente os demais irmãos que estão aí nos assistindo, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um. Mandar um abraço aqui para o irmão Gervaso, para a Cátia também, que estão nos acompanhando aqui através do YouTube, e a turma ali acompanhando também pelo Facebook. Manda o pessoal que está do Face para passar para cá, porque a gente está esperando vocês aqui do YouTube. Vem para o YouTube da Nova Sião Digital. É isso aí. Eu, no caso, mais cedo, eu já passei lá o link do YouTube para esses irmãos. Amém. O amado professor Fernando aí, ele me passou o link, já passei o link lá para o grupo. Então todos estão lá com o link, né? E aí os irmãos ficam à vontade, entendeu? Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente. Então, o que o amado irmão colocou aí, o Marquinhos, a gente vê isso na vida de Davi, né? Davi, ele entra numa seara que não era para entrar, e Deus, ele chega para Davi através do profeta Natan, e ele diz, olha, tinha um viajante que ele chegou à cidade e o fazendeiro recebeu ele na sua casa, e ao invés dele tirar das suas ovelhas, ele tirou a única ovelha que o seu empregado tinha, seu servo, e matou e comeu, e ali fez ali, como se diz assim, um churrasco, né? E falou para Davi, qual é a sentença, Davi? Davi falou, esse homem, ele fez uma coisa muito errada. Tem que morrer. Esse homem merece a morte, né? E ele tem que pagar 4 vezes mais pela cordeira que ele tomou desse pobre aí. O profeta Natan, essa semana eu vi essa cena, mas dói muito. E o profeta Natan falou com ele assim, esse homem é tu, Davi. E ele caiu de joelho assim, desesperado, sou eu, né? Mas a gente olha no Salmo 51, quanto Davi ele se arrepende na presença de Deus. Eu quero ler aqui, se me for facultado, né? Por gentileza, e essa palavra aí que a gente tem a respeito de Davi. Eu estava também até aqui, trazendo aqui o Salmo 31, versículo 15, que diz assim, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Assim diz Davi no capítulo 31, verso 15. Agora o 51, conforme o amado irmão colocou aí, Davi, ele vai diante de Deus e ele diz assim, estou em Isaías, tem que voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho. Então, esse Salmo 51, Davi, ele vai diante do Senhor e ele coloca a sua vida em arrependimento diante do Senhor. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, livra-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei mais puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação, e sustém com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão os daria.
Tu não te deleitas em holocausto, sacrifício para Deus, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi, ele se aquebranta na presença do Senhor, mas as consequências do pecado de Davi ficam, né? A gente vê que ele perde tanto o filho primogênito de Betseba também, Adonias, Aminon e Absalão. São 4 filhos que ele perde e ainda sofreu um incesto a sua filha dentro de casa. Então, a palavra do Senhor diz que a espada, né, jamais se apartaria da casa de Davi. Então, nós precisamos entender que quando o Senhor ele tem uma obra na nossa vida, a gente precisa vigiar. A gente precisa estar todos os dias falando com Deus: olha, Deus, que o teu Espírito Santo me conduza por caminhos maravilhosos, porque o Senhor diz na tua palavra, o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser o Senhor. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar vivendo na dependência de Deus. A mesa está seleta hoje. Está seleta. Hoje, só recado diretamente do céu para nós aqui. E é interessante também, né, essa abordagem do pastor Carlos, Luizinho, porque Davi era considerado o quê? Um homem segundo o coração de Deus, né? E ele vive ali uma experiência. Davi já tinha matado urso, já tinha matado leão, Davi já tinha matado gigante, Davi já tinha feito coisas extraordinárias em nome do Senhor, né? E aí, ainda assim, Davi, num ato ali de deslize, ele tem uma visão ali do terraço de baixo, e aí, ao invés dele voltar para dentro do palácio e, né, fazer essa oração aqui, porque ele fez uma oração linda depois também, né? Deus dá a nós esse privilégio, essa oportunidade do arrependimento, né? E ele escreve essa linda canção aqui, tem até uma canção que foi escrita lá pelo pastor Marcos Vinícius, da comunidade evangélica de Nilópolis, né? Que cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E aí a gente vê que, mesmo a gente sendo pessoas segundo o coração de Deus, a gente tem um risco, né, de cair quando a gente tenta assumir o controle das coisas. E a gente falava aqui, um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo cristão, sobre um texto, uma palavra do próprio Cristo Jesus, né, onde ele fala ali acerca da videira, da importância de estarmos conectados a ele o tempo inteiro, né, porque é isso que vai nos manter firmes na nossa caminhada. E uma palavra poderosa de Jesus no finalzinho desse versículo ali, quando ele diz assim, João 15, capítulo 15, verso 5, quando ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então, pode um homem segundo o coração de Deus cair? Pode. Mas esse texto aí de João 15, a gente, no caso, merece uma profundidade, né? Porque Jesus, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós, sem mim, nada podeis fazer. Isso aí. Né? Ele diz: todo aquele ramo que está em mim, o meu pai limpa e ele dá muito fruto. E aquele galho que não está em mim, ele é arrancado e jogado fora, e lançado no fogo, e no fogo inextinguível. Então a gente precisa entender que quando nós estamos em Cristo, igual o professor Fernando, ele sempre coloca aí a dificuldade de estar servindo a Deus, mas mesmo quando ele tem uma programação para fazer, ele fica desde cedo já preocupado, colocando em oração a programação. E muitos de nós temos talvez dificuldades de estar servindo a Deus, mas nós nos preocupamos em mergulhar nos rios de Deus. Porque se nós não mergulharmos no rio de Deus, a vontade do inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ela sobressai na nossa vida. A Bíblia diz que, na realidade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
nós precisamos então mergulhar dia após dia e nos entregar totalmente, porque eu imagino o professor Fernando falar, ai, de mim se eu não tivesse esse programa, entendeu? Porque isso aí, muitas vezes a gente poderia falar assim, ah não, é algo que eu estou fazendo, que eu gosto de fazer, não, mas isso aí é um mergulhar do Espírito Santo de Deus, é uma proteção de Deus sobre a sua vida. E um detalhe que hoje ele não passou só o dia de hoje se preparando, ele deve estar uns 15 dias já, porque ele falou assim, o Marquinhos que vai conduzir o programa hoje lá, deixa eu fazer um jejum, deixa eu fazer aqui um tempo de oração. Não, isso é falando de coração mesmo, eu não tive nem preocupação, porque eu sei que cada um de nós aqui, tanto você como o pastor Carlos Salles e o Luiz, todo mundo é capacitado para fazer o programa. Agora, o que acontece é o seguinte, né? Você sabe da minha história que eu fiquei 10 anos esquentando o banquinho da igreja e era chamado pelo pastor Edson Mira, que faleceu, né, para fazer um ministério, que ele tinha um programa lá na Rádio Mauá. Isso aí. E ele sempre me chamou. Quer dizer, poxa, você vê que coisa que às vezes a gente vê que é espiritual. Você ficar 10 anos numa igreja, 10 anos, ajudando 10 anos é uma década, né? Verdade. Você entra mudo e você sai calado. Você entra mudo e você sai calado. Só assiste o culto, recebe o alimento espiritual, retém e vai embora para sua casa. Verdade. E continua de repente pecando, continua de repente fazendo determinadas coisas, porque você às vezes não consegue se libertar. E Deus te chamando ali, gritando no teu ouvido e falando. E você, não é? Chega um dia que ninguém me chamou. Fui eu que chamei o pastor. Só pode entrar aqui no meu carro? Tudo, vamos fazer o quê aí? Não, o senhor vai entrar, o senhor está me chamando aqui há 10 anos, nós vamos procurar aqui o programa. Nós vamos para onde? Eu não sei, eu sei que o senhor me chamou, que Deus mandou, e eu estou indo procurar. E nós fomos parar ali no Pastor Djalma, perto da Funabem, não sei se você chegou a conhecer. O Pastor Djalma ali já faleceu, que era o Ministério da Assembleia de Deus. Que onde agora é o Sei de Quintino, né? É um pouco mais à frente, um pouco mais à frente. E ali a gente conheceu o ROC, começamos a editar o programa e fazer a edição que era ao vivo, que não tinha vídeo, era só áudio. E o Luiz chegou a fazer um programa aqui comigo, né? Que a gente só tinha áudio na antiga... Eu, você e Sidney, né? Eu, você e Sidney, acho que foi o pastor Daniel, foi o Restaurando Vidas, né? Que nós fizemos. Não, nós fizemos com o irmão Gervásio, que está aqui até ao vivo, por acaso agora. O irmão Gervásio, nós fomos convidados, parece do programa do nosso irmão Gervásio, que está aqui ao vivo agora, que era falando de Jesus. E nós fomos convidados. E o irmão Gervásio abriu mão do espaço e falou, Fernando, estou parando com o programa. E foi a hora que o Daniel me perguntou assim, poxa, não tem um espaço lá para a gente na rádio, para a gente lançar um programa? Eu falei com o Gervásio, falou, pode ficar no meu lugar. Aí a gente começou a fazer quinta-feira. Esse lugar aqui, antes era falando de Jesus. Então veio falando de Jesus e restaurando vidas, meditando na palavra, bate-papo cristão. Então isso é um chamado de Deus. Agora, Deus, Ele te chama, venha como você está, não como você, quando você está purificado. Muita gente fala assim, olha, eu não vou na igreja não. Mas por que, meu irmão? Você não vai na igreja? Por que você não assiste um culto? Não, porque eu não estou preparado. Isso aí. Eu tenho que melhorar, eu tenho que me purificar. Meu irmão, se você esperar você se purificar e se santificar, você não vai nunca para a igreja, você nunca vai fazer nada. Então você tem que começar para Deus trabalhar e operar na tua vida. É porque a gente não pode fazer isso por nós mesmos, né? E aí vamos pegar esse gancho. Como a gente não pode fazer por nós mesmos, o próprio Jesus falou o que para nós? Baseado aqui até no aprofundamento que o pastor Carlos Salles fez, né? De que se nós estamos na videira, nós vamos ser limpos pelo Senhor para dar mais frutos e bons frutos. Mas nós precisamos ter essa consciência de que sem Jesus nós não podemos fazer nada. A gente não se salva, né? Ele mesmo vai dizer que Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele que nos escolheu. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aí. E Ele diz, são os doentes que precisam de médico, não os que são bons. E aí fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da dependência de Jesus, né? Rapaz, eu essa semana, eu já comentei aqui, né? Eu já confessei meu pecado, que eu tenho um hábito de ler um versículo durante a semana, e aquele versículo fica martelando na minha cabeça.
Aí a gente bateu no papo, falou de João 15, você citou o caso de Daniel aí, dos irmãos ali, que é fantástico. Essa semana eu ali meio chateado, na correria, como eu já comentei aqui também na correria, eu numa leitura, aí eu fui parar em Lucas 23, 34, a crucificação de Jesus, cara. Mas o que falou assim comigo, assim, aquilo falou e tá falando comigo a semana toda. Crucificamos Jesus, vou me colocar no meio, crucificamos Jesus. Aí Jesus faz uma oração assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, que coisa fantástica. Que coisa assim, aquilo falou ao meu coração de uma maneira, aquilo me acalmou, aquilo me trouxe a paz. Por quê? Porque eu estou em Jesus. O fato de eu estar em Jesus, a palavra de Jesus, uma fala de Jesus, uma oração de Jesus, penetrou no meu coração, na minha mente, aquilo me deu uma quietada. Por quê? Porque nesses momentos de dificuldade, a gente tenta resolver as coisas pela força dos braços, isso é meio que natural, porque a nossa dependência de Jesus não pode gerar em nós uma passividade, que às vezes corre esse risco. Sim. Eu vou esperar em Jesus, eu vou esperar, às vezes o negócio está ali, eu não dou Ele já te deu a oportunidade de você tomar posse daquilo, né? A gente tem que entender também a dependência. Ana no capítulo 2 de 1 Samuel, ela diz: Deus é quem dá a vida, é Ele quem tira, é Ele quem abate, é Ele quem levanta. A gente precisa entender que isso é dependência. Isso. Agora, o que eu posso fazer? Ela precisava ter relações com o marido dela para poder alcançar o objetivo. Né? Entendeu? Então, assim, a gente depende exclusivamente o fôlego da vida. Se Jesus falar assim agora, tirei... Acabou, cara. Dependência, totalmente dependente. Tem que permanecer. Pô, cai, levanta, que seja, que caiu 1000 vezes, que levante 1000 vezes, porque Jesus está ali: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então, assim, a força, esse vigor para a gente se manter de pé todos os dias, ele vem totalmente de Deus. E aí eu já bati nisso aqui, a palavra de Deus precisa estar dentro da gente, cara. E todas as vezes que a gente toma essa atitude, né, de rebeldia, querendo assumir o controle das coisas, é como se a gente estivesse colocando Jesus naquele lugar de crucificação novamente, né? Ou seja, a gente não toma posse completa da obra da cruz. E cantando e adorando e louvando ao Senhor, nós vamos ouvir uma canção uma composição do pastor Ademar de Campos, que diz Bem Perto. É uma canção que fala sobre a importância, né, de nós termos essa vida de dependência do Senhor, porque o Senhor, ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que clamam pela sua presença, né? E nós hoje temos aprendido aqui uns com os outros sobre a necessidade que nós temos, né, mesmo sendo salvos, mesmo sendo redimidos pelo sangue do Cordeiro, de darmos esse lugar de soberania de Deus para nós. Amém. Porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando nós vamos na nossa força, na nossa própria força, nós corremos o risco de cair, porque a gente precisa viver na dependência dele. Então, louvando e adorando, bem perto, pastor Ademar de Campos. Amém. Um abração para o pastor Márcio aí, para a irmã Adriele também. Deus esteja abençoando vocês.
segunda oração, né? Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Né? Que o nosso maior desejo seja realmente prosseguir em conhecer o Senhor e quebrantar o nosso coração diante dele, né? Para que nós possamos de fato viver independência. Num tempo, né, que a gente conversava um pouco aqui antes de iniciarmos o nosso bate-papo, em que muitas pessoas agora estão se preparando aí para se entregar aos prazeres da carne, pessoas que vão passar aí alguns dias, né, de libertinagem, sujeitos a todo tipo de consequência, sujeitos a contrair doenças, sujeitos a sofrer algum tipo de violência, né? E a gente aqui desafiando uns aos outros, né? Porque toda vez que a gente troca essas experiências à luz da palavra, a gente está se desafiando, né? Quando a gente propõe um tema desse, né? Dependência de Deus. Será que é possível realmente dependermos de Deus? Será que nós não temos hoje, a partir da nossa ação, né, colocado o Senhor de lado e vivendo segundo a nossa própria força? Muitas pessoas nesse tempo vão se dar ali ao desfrute de tudo que é tipo de pecado, e a gente precisa, como igreja, não só orar, mas se posicionar também, né? Talvez a gente tenha aqui entre nós algum parente, algum jovem na nossa casa, na nossa família. Talvez você que esteja aí acompanhando aqui a gente, ouvindo a gente, assistindo a gente, tenha alguém. Então não fique passivo diante dessa situação, né? Eu quero, junto aqui com os meus irmãos, desafiar você a dar uma palavra de encorajamento ou de desencorajamento para que essa pessoa, enfim, se preserve nesse tempo, né? E nós precisamos orar realmente para que o Senhor tenha misericórdia de nós. É bem verdade que esse vai ser aí o primeiro carnaval pós-pandemia, né, professor Fernando? Então, existe de fato assim um sentimento de repressão por parte, né, das pessoas que gostam aí desse evento. A gente não está aqui fazendo qualquer tipo de julgamento, entenda bem. Acho que isso é importante também a gente deixar registrado, né? Não é porque a gente está aconselhando a que você se preserve, você se cuide, que a gente está levantando qualquer tipo de julgamento aqui ou apontando qualquer coisa. Mas é porque a gente tem o desejo realmente de que Deus tenha misericórdia dessas vidas, né? Muitas igrejas, professor Fernando, vão nesse tempo, né, de carnaval se retirar, mas muitas igrejas também vão para o fronte de batalha, vão estar lá nos ambientes ali, nos arredores, na verdade, né, desses lugares em que o carnaval acontece, e muitas vidas são alcançadas a partir desse trabalho, né? Então, que a gente possa orar por esses nossos irmãos que estão ali na linha de frente também, e que vão ser combativos nesse momento, né, para que eles de fato dependam de Deus, né? Uma coisa que as pessoas acham hoje, que eu vejo no carnaval, é a parte lúdica. Então você acha bonito, né? Você vê às vezes uma criancinha fantasiada, você vê um adulto fantasiado, né? E as pessoas veem aquela parte lúdica com uma alegria. Agora raciocina só. A prefeitura, ela passa o ano todo, às vezes tem a dificuldade de trocar uma lâmpada na rua e fazer uma benfeitoria. Aí você faz ali perto onde eu moro, resido, né? O trânsito está totalmente interditado na Hernani Cardoso. A escola de samba vinha lá da Intendente Magalhães. Intendente Magalhães, veio para a Hernani Cardoso, e aí você vai ver lá cocô, xixi na tua porta, né? De repente o pessoal defecando ali, urinando ali, porque não tem uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura para você colocar ali os sanitários, né? Devido. É uma rua residencial. Exatamente. Não é ali igual que você faz na Apoteose, que é um local exclusivo, preparado para você fazer isso. Mas é uma coisa residencial, aquele barulho a noite toda, crianças, idosos, pessoas que trabalham, né? Pessoas que ficam ali, ilhados, né? De uma política às vezes mal organizada. Então você não tem o direito, o acesso de ir e vir, porque fica interditado. Para a gente chegar hoje aqui na rádio, a gente teve que se encontrar com uma manobra. No Campinho, uma manobra para a gente se encontrar no Presunic,
porque estava tudo interditado ali. Aí você vê, a pessoa paga uma fantasia em 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, né? Paga lá uma fantasia de 3, 4 mil reais, fica até quarta-feira acaba a fantasia, acaba o dinheiro, acaba tudo, e o pessoal não é, investiu aquilo ali, às vezes não tem nem o dinheiro para o pão nosso cada dia para você, de repente, comer. E é uma festa do povo. Só que existe a parte política, existe um envolvimento total, que isso dá lucro para determinados segmentos da sociedade. Agora, eu acho o seguinte, não existe uma coisa melhor nesse mundo, né, que antigamente tinha até os blocos dos crentes que saíram de Caxias evangelizando, né? Sim. E muitas pessoas também fazem evangelização na rua. O impacto de carnaval. Até no carnaval, de você conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, você pode estar na rua brincando carnaval, você pode estar num baile, você pode estar numa boate, você pode estar num forró, num funk, onde você quiser. Mas quando você é um escolhido de Deus, meu irmão, Deus vai lá, Jesus vai lá e fala assim, olha, vem aqui, chega para cá. Eu conheço toda a noite do Rio de Janeiro, eu frequentava todas as boates do Rio de Janeiro, e onde eu me converti, onde eu conheci uma pessoa que era evangélica, que estava no Café Nice, e ela estava indo numa festa, visitando, como eu estava também ali numa festa, e conheci uma irmã, e ela me trouxe para dentro da igreja. Então, não existe para Deus tempo ruim, local onde você esteja. Se você é um escolhido de Deus, creia que Deus está contigo hoje onde você é. Você pode estar no Bola Preta, você pode estar no Cacique de Ramos, você pode estar na Apoteose, mas se você é um escolhido de Deus, Deus vai te buscar onde você quer que você esteja, porque você é servo do Deus Altíssimo, Ele te escolheu no ventre da sua mãe, entendeu? Então isso, para Deus, não existe impossível. Agora, eu fico triste sim, não é nem com o carnaval, com a festa em si, é a falta, às vezes, de bom senso das pessoas, a falta de organização, a falta de tanta corrupção, tantas coisas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, tanta violência. E esses são dias de violência. A gente vai estar orando, intercedendo por você, pela tua família, para que você possa se preservar e você conviver com essa diversidade, meu irmão, porque tem muitas pessoas, muitos chefes de famílias e famílias que estão sendo dissolvidas nessa época. Aí eu te pergunto, qual é o prazer? Não sei qual é o prazer, né? Mas a gente respeita. Eu não estou fazendo apologia aqui contra o carnaval, mas eu estou tentando levar você para que você tenha um Deus vivo, para que você lembre da tua parte espiritual. Teu corpo é templo do Espírito Santo, para que você cuide dele da melhor forma possível. E se você tem Deus no coração, pare, pense, reflita sobre aquilo que você hoje está fazendo, o que Deus pode fazer por você. A nossa oração, né? Que o Espírito Santo se mova nesse tempo, convencendo a todos do pecado, da justiça e do juízo. Quero mandar aqui um abraço para a irmã Karen, para a irmã Divonete, estão aqui nos acompanhando através do Facebook. E, como nós falamos aqui, nós vamos orar, né? Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter realmente uma vida de dependência do Senhor, né? Quanto nós aprendemos aqui nessa noite, né? Assim, à luz da palavra, à luz das nossas próprias experiências aqui, da importância de nós dependermos do Senhor, da importância de nós entregarmos o controle das nossas vidas na mão do Senhor. O professor Fernando aqui fala algo tão precioso, né? Quando nós somos escolhidos do Senhor, o Espírito Santo ele nos constrange, né? Quando você está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, o Espírito vai lá e diz assim, ó, o que você está fazendo aí, meu filho? Né? Não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te chamei. E nós vamos orar aqui, vamos orar por aqueles que estão desgarrados, por aqueles que estão perdidos aí desse chamado do Senhor, né? Quantas pessoas realmente assim trocam aquilo que Deus tem preparado para a vida delas por um momento de prazer, por um momento de prazer momentâneo. A gente conhece a história
de Jacó e Esaú, que troca a sua primogenitura, algo que era uma promessa de Deus para a vida dele, para que ele seguisse ali algo que havia sido estabelecido para a vida dele. Ele troca a sua primogenitura pelo prazer momentâneo de comer uma comida, um guisado, né? Então, vamos orar pelos nossos irmãos, por aqueles que vão trabalhar aí nos impactos de carnaval, por aqueles que vão se retirar também, para que Deus possa falar aos seus corações, e orar pelos perdidos, né? Porque o nosso maior objetivo, né, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente se propõe a fazer, é sermos instrumentos nas mãos de Deus para alcançar os perdidos, né, professor? Temos tempo, só um minutinho, mas eu acho legal, porque assim, como eu falei que eu participei, saí um ano em escola de samba, mesmo sem entender, mesmo sem gostar, e iria sair no segundo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo me convenceu. Jonas traz pra gente uma situação do povo de Nínive, né? Porque assim, a gente fala do carnaval, mas o carnaval é composto por muitas pessoas que estão ali sem saber o que estão fazendo. Muita gente que só está ali querendo pular, curtir, uma diversão, dançar, uma diversão. Então assim, tá como muitas das vezes como o povo de Nínive, não tá sabendo discernir uma palma da mão. Isso aí. E Deus tem que ter misericórdia. E a gente não pode dar uma de Jonas, isso querer aí, que essas pessoas morram. Isso a gente aí tem que se colocar diante de Deus, interceder, como o próprio Jesus orou por nós: Pai, perdoa, porque também eu não sabia o que fazia. Então hoje eu sei, mas precisamos orar por essas pessoas. Eu entendeu? também queria uma parte aí rapidinho. Vamos lá, pastor Carlos. A gente vê que o Senhor Jesus, ele fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E eu vejo que, conforme o professor Fernando, ele disse aqui, que o Rio de Janeiro ele precisa muito de segurança. Nós vivemos aí uma violência, e naquele local onde está passando ali a escola de samba, aquilo ali é o foco da violência. E nós temos orado, nós temos clamado, mas a gente vê que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele coloca a chave da cidade do Rio de Janeiro na mão do rei Momo, ao invés de nós colocarmos a chave, aleluia, do Rio de Janeiro nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos sim tomar posição diante disso e dizer que o Rio de Janeiro é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante, rapidinho. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus por injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de um homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, em imundícia, a desonrar o seu próprio corpo entre si, pois a verdade de Deus eles mudaram em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de terem conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda inquietude ou iniquidade.
prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradoras, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nesses infiéis nos contratos e sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem aqueles que fazem. O que eu quero falar a respeito desse texto que eu li? O que eu quero dizer é que o Espírito Santo de Deus, ele sabe a pureza do meu coração, a pureza do teu coração, e ele conhece a maldade do nosso coração também. Os olhos de Deus, ele está atento sobre toda a terra, e nós precisamos entender que uma coisa é diversão e outra coisa é prostituição, outra coisa é sensualidade, outra coisa é adultério, outra coisa é fornicação. Então tem muitas situações aí que estão contrárias à vontade de Deus. E como cristão nós tomamos posição e dizemos, eu, Carlos, não quero falar por você, mas como cristão, eu quero dizer a cada um de vocês que nós daremos conta de tudo que nós fizermos diante do Senhor. Então o que eu quero dizer é que quem quer divertir, divirta, mas preste bem atenção no que estão fazendo, busque a Deus, coloque Deus em primeiro lugar, não se coloque em situações de risco e esteja verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor, porque até mesmo muitas pessoas que são cristãos dão um tempo da vida cristã para viver a festa da carne. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, se posicionar conforme nós estamos posicionando aqui em oração, clamando para que Deus esteja fazendo uma obra, e essa obra seja uma obra excelente, assim conforme o Espírito Santo visitou ao nosso amado irmão Luiz. Amém? Perfeito, pastor Carlos Salles, não negocie seus princípios. Vamos aqui ter um tempo de oração. Vou pedir ao Luizinho aí para nos dirigir ao Senhor numa palavra de oração, clamando por esse tempo, clamando, colocando aí diante do Senhor também a vida desses que estão nos acompanhando aqui agora, e pedindo, que nós sejamos esses que vamos depender do Senhor, que vamos reconhecer o Senhor soberano sobre as nossas vidas, e a misericórdia de Deus para esse tempo que nós vamos viver aí na próxima semana, e que Deus nos abençoe. Se eu falar só assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, eu já orei? Sim. Então, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Porque a gente muitas das vezes não sabe o que está fazendo. E nos ajude. É verdade. Jesus. Olha que poderoso, essa palavra que está gravada no seu coração, Muitos realmente, até à luz da palavra que foi lida, esse texto poderoso aqui de Romanos, capítulo 1, pelo pastor Carlos Salles, muitas pessoas estão vivendo uma vida de engano realmente, Estão enganadas, trocando realmente assim o que tem de mais precioso que receberam de Deus, a sua própria vida, o seu próprio corpo, estão trocando, muitas vezes enganadas por essas palavras aí de empoderamento, de que elas são donas de algo, Você falou algo aí mais cedo que eu costumo dizer, se a gente fosse dono de alguma coisa, a gente tinha controle sobre a vida e sobre a morte. Nós, no momento em que estivéssemos ali prestes a morrer, nós daremos uma ordem ao nosso corpo: corpo, não morra, fôlego de vida não sai de mim, mas o fôlego de vida que foi soprado nas nossas narinas, como fomos formados no ventre das nossas mães, na nossa madre, foi tudo pela misericórdia de Deus, pela permissão de Deus, e por isso nós devemos viver uma vida de dependência do Senhor. E aí então, depois dessa oração tão poderosa, não tem muito o que falar. Perdoa os nossos pecados, e porque nós não sabemos o que fazemos. Coisa mais poderosa. Toda vez que a gente está junto aqui, meu irmão, saio daqui girando o manto aqui de tanto que eu aprendo contigo, só abençoado. Deus seja louvado, porque a gente pode transmitir um monte de palavras bonitas aqui, mas a oração pra gente hoje é essa, cara. É isso, misericórdia, e perdoa-nos porque não sabemos o que fazemos. Verdade. Vamos aí então caminhando
para os momentos finais desse encontro. Eu fico assim meio triste quando vai dando esse momento assim da despedida, né? Porque eu só vou encontrar vocês na semana que vem. E aí fica essa expectativa gostosa da gente ter um novo encontro aqui na próxima semana. Então a gente vai aí deixar nossas considerações finais, nossos avisos finais, nossa despedida aí para aqueles amigos que estão nos acompanhando aqui. Mais uma vez agradecer ao piloto da nave aqui, o Julião aí, que com tanto carinho cuida da gente aqui. Professor Fernando, suas últimas palavras. Você me ama, Júlio. Tu me amas? Júlio, você me ama. Júlio, você me ama. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus esteja conosco. A gente cumpriu mais esse momento, né, de alegria, de estarmos aqui em comunhão com o Senhor. E independente, meu irmão, do que você vai fazer ou não, creia que Deus está no controle da minha vida, amém, da sua vida, da nossa vida, e estamos aqui à sua disposição, né, sempre com um tema relevante, edificante. E hoje, obrigado aí pelo carinho, nosso irmão Marcos aqui apresentou o programa, pastor Carlos Salles, irmão Luiz, e se por acaso eu não estiver presente por uma eventualidade na semana que vem, né, aconteceu alguma coisa comigo, eu tenho certeza que a mesa vai continuar seleta com os nossos irmãos e vão dar continuidade na obra do Senhor, porque o nosso objetivo é esse. Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho, pela receptividade. Dá um abraço para a mamãe e para o papai também. Vou mandar no final. Pastor Carlos Salles, suas considerações finais aí. Amém. Glórias a Deus. Hoje nós tivemos a sala de oração lá, nós já estamos com 9 igrejas lá representadas, inclusive o pastor Márcio está com a gente aqui, pastor da Igreja Cairós, que Deus esteja abençoando. Deus esteja abençoando os demais pastores, são 9 ou mais de 9 pastores, tem muitos pastores. E também, né, eu quero aqui estar agradecendo, né, pelo enorme carinho dos nossos telespectadores, né, as pessoas que estão aí nos assistindo, acompanhando a live aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja operando sobrenaturalmente na vida de cada um de vocês, amém, que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo uma obra de excelência, né? E também amanhã nós temos o culto de oh Deus do céu, fugiu agora, louvor e adoração não. Fala aí, professor Fernando. Não, é o culto normal, né? Matinal das 7 horas da manhã, né? Que é a palavra de Deus. Cura e libertação. Cura e libertação. Nós estaremos com culto que cura e libertação. De manhã nós estaremos lá com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Tem sido assim uma programação assim tremenda, né? Eu estou falando de como Jesus ele é apresentado em cada livro da Bíblia. Logo após nós estaremos entrando aí na era dos mártires. Eu quero estar trazendo esse estudo para a amada igreja que tem me acompanhado aí todas as manhãs. Tem sido assim uma bênção, tem sido assim um tempo muito agradável. E também para que nós estejamos, né, convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando aí para orar verdadeiramente por esses 4 dias aí, que o Espírito Santo de Deus esteja aí movendo as águas a respeito de todo o Rio de Janeiro, porque nós precisamos, né, dessa cobertura espiritual aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus esteja abençoando a todos, também os amados irmãos, companheiros de mesa aqui, que Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder, que Deus esteja aí dando saúde, paz, alegria, prosperidade, amém, que Deus esteja satisfazendo o desejo do nosso coração, amém? Amém. Luizinho, suas considerações finais. Minha gratidão mais uma vez de estar com todos aí, te parabenizar pela condução. Meu Deus. O like tá dado. Parabéns, muito bom. E que Deus nos abençoe, como o pastor Carlos Salles já bem falou, que nos guarde e nos livre aí do mal nesses dias difíceis aí. E que a gente realmente esteja em oração aí pelos nossos, pelos que são aí no futuro irmãos nossos aí, que Deus
Deus abençoe. Amém. Quero E aqui... domingo vai ter momentos de reflexão, é uma palavra de avivamento ou não? Porque o pastor Elcio está viajando, a responsabilidade é tua. Você vai estar lá presente no domingo de carnaval às 9 horas da noite ou Se a não? Nívia liberar, Criando aqui um compromisso, né? A gente vai fazer uma oração pelo nosso irmão para ver se ele recebe a liberação. Caminhando aqui para os momentos finais, né? Quero agradecer a você que esteve conosco aqui durante esse tempo, um tempo tão precioso. Quero agradecer aos meus pais, mandar um beijão para a Dona Rosa. Dona Rosa fez uma cirurgia, viu? Professor Fernando, de catarata, e colocou uma lente também. Já é a segunda cirurgia e graças a Deus está enxergando bem, está acompanhando aí com certeza. Não, eu fiz também, eu fiz na primeira vez, na segunda, mas o médico me recomendou e falou para mim, olha, só vai ter um problema. Eu falei, qual é o problema? Você vai passar a enxergar mais e brigar mais com a sua gente. Vai enxergar Se demais. você não fizer, você vai brigar menos. De hoje a coisa está mais séria. Então, meu pai que tem que se preparar, porque agora a Dona Rosa enxergando bem do jeito que ela está enxergando. Mandar um beijão pro meu filhão também, para nossa comunidade de fé ali, a Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Então, como eu tenho colocado aqui, se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o nosso ministério também, é só seguir lá nas redes sociais, @Marcos Miranda Music no Instagram, no YouTube e em todas as plataformas digitais você vai encontrar as nossas canções. Não deixe de se inscrever aqui no canal da Nova Sião Digital, deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário, você que vai assistir depois aí, que você possa ser impactado por tudo aquilo que nós fomos impactados aqui nessa noite. E é isso. Um beijo grande para todos vocês. E na próxima semana nós estaremos aqui firmes e fortes nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. O pastor Márcio está desejando parabéns aí para essa mesa seleta, pela programação. Que Deus abençoe o nosso pastor Márcio. Amém. Professor Luiz Fernando, obrigado pela confiança e vamos que vamos. E também, né? Medo, deu certo. E também, né, a respeito do que eu conversei com o professor Fernando, né, do neto lá do pastor José, que a casa dele pegou fogo. É verdade. Tenho colocado aí à disposição dos amados irmãos, aquele que quiser fazer alguma doação, uma cama de casal, um sofá, um guarda-roupa, fogão, porque a casa pegou fogo em tudo, entendeu? É verdade. Ele está sem nada lá, então entra em contato, Entra em contato com o Júlio, tá? O pastor vai deixar o seu telefone aqui no ar, né? E pode falar com ele, deixa o telefone no ar aí com a gente. 971-824282. O DDD 21. Repete aí o número. 971-824282. É isso, fala isso com aí. voz de locutor, se despede com voz de locutor. É isso aí, bem amigos aqui do programa Bate-Papo Cristão. Nós nos despedimos e até a próxima. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Deixa eu desligar.